Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo número 37. A segunda parte desse estudo. Nós começamos no sábado passado. E a intenção é de concluir hoje. Estamos alegres com Deus por tudo que o Senhor tem feito. A presença dos irmãos ali nos alegra. E viagem longa, né? De lá até aqui, né? Mas não vieram andando, né? Tá tudo bem, né? Não vieram andando, é ruim quando vem andando, né? Aí é mais difícil, né? Mas vieram de carro, vieram tranquilo, né? E é uma bênção poder tê-los aqui conosco para juntos nos alegrar. Nós já fomos algumas vezes lá, né? É justo que vocês venham aqui também, né? Glória a Deus, é isso aí. O povo de Deus, aonde chega, tem uma família, né, a pertencer. E nós estamos, nesses dois cultos, nós temos falado sobre um versículo, melhor dizendo, um verso, né? Um verso do Salmo 37. E é o verso de número 4. Mesmo sentado aí como vocês estão, podem permanecer sentados, não há problema algum. E é o verso de número 4 do Salmo de número 37. Agradecer também a Deus pela vida do William, jovem abençoado, que está sempre aqui conosco, nos ajudando, e você é importante para Deus e para essa igreja, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, obrigado. Aleluia. Que nos diz assim, o Salmo 37, no verso 4. Bem conhecido: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Amém? Vamos lá todos juntos, 1, 2, 3 e... Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Bem forte, todos juntos, 1, 2, 3 e... Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Amém. Glórias a Deus. Esse texto é um texto maravilhoso. Nós introduzimos, no culto passado, para dar ênfase. Olhe bem para cá, por favor. Olhe bem para cá. Para dar ênfase num fato que vem ocorrendo, onde nós temos observado o teor das mensagens pregadas, né? Em quase todos os lugares onde nós vamos, sempre tem uma mensagem sendo proferida do tipo coach, né? E é aquela mensagem que levanta a autoestima, né? Em partes isso não é ruim. Se os irmãos assim concordarem, nós vamos falar até um pouco sobre isso no próximo culto de ensinamento. Se os irmãos desejarem ouvir um pouco sobre isso, de o porquê desse alto índice de mensagens do tipo coach, o porquê das pessoas terem tanto apreço por isso. Ora, é fácil de notar, é fácil de perceber até que todos os pregadores, só para fazer uma ressalva, eu tenho um problema comigo, e é um problema grave. Eu acredito que eu tenho mania, é uma mania, eu devo me corrigir, mas é uma mania de pregar e falar o nome das pessoas. Às vezes as pessoas que não me conhecem acabam se incomodando, né? Pode ser que alguém se incomode, mas eu tenho essa mania, não é de agora, até para fazer as pessoas entenderem que nós estamos pregando e envolvendo as pessoas. Existem outros métodos, né? Tipo, cutuca teu irmão aí, né? Olha para a pessoa mais bonita do seu lado, essas coisas. Eu não, gosto de ir mais direto. E em se tratando da igreja que eu me congrego, eu cito o nome das pessoas, eu acho bom.
Mas tem pessoas, eu já tive problemas com isso, né? De pessoas que não têm um bom entendimento e dizem assim, o pastor falou naquela hora o meu nome e era um exemplo mau. Entendeu? E achando que nós estamos usando o nome dele para assemelhar com alguma coisa negativa ou que chama o nome, não tem nada a ver. Eu até me coloco e sempre vocês vão ver eu me colocando como exemplo, sempre no sentido negativo da fala, para não dar a entender que nós estamos querendo transmitir um ar de superioridade, né? Por certo, é um hábito e deixa eu retomar a minha linha de raciocínio. Então, hoje, as mensagens do tipo coach, aí lá vai, David, elas são bem apreciadas. Elas são bem apreciadas e têm um amplo público que são seguidores e que estão com o coração aberto para receber esse tipo de mensagem. E eu devo reconhecer que Deus não me chamou para esse ministério. Deus não me chamou. Eu não tenho a graça de pregar e são raras as mensagens que eu tenho que vai um pouco mais nessa vertente, quando prego com um pouco mais de responsabilidade. Exatamente como essa que nós estamos pregando aqui. Porque um pregador do tipo coach, veja só, esse texto é um prato cheio, né? É uma panela transbordante, na verdade, não é nem só um prato, é uma panela transbordante para que ele use as técnicas para fazer as pessoas abrir a sua mente, desprender a sua mente, é assim que eles usam, né? E entender que se nós nos deleitarmos no Senhor, nós teremos os desejos do nosso coração atendidos. De fato, até aí não deixa de ser verdade. Só que nós aprendemos o significado de se deleitar no Senhor. Veja só, para você que tem desejos no seu coração para serem atendidos ainda, e eu creio que cada um de nós aqui, eu usei no culto passado até as crianças pequenas como exemplo, levantando as mãozinhas, que é provável que eles também tenham, talvez de mamar, né? Uma mamadeira, né? Desejo do coração, uma mamadeira, né? E por aí vai. É comum a todos nós que nós temos desejos do nosso coração para ser atendido. Porém, para receber, esse desejo atendido, para ter esse desejo atendido, nós precisamos entender o que significa se deleitar no Senhor. Nós falamos atrair, seduzir, encantar, recriar, causar prazer, deliciar-se, possuir uma sensação de contentamento, satisfazer-se, prazer suave e prolongado, moral e físico. Eu acho interessante essas terminologias. Isso aqui é se deleitar no Senhor. Isso aqui é se deleitar no Senhor. Você precisa ter prazer, você precisa estar encantado por Ele, você precisa se recrear nele, você precisa ser atraído, você precisa ter prazer. E nós falamos sobre tudo isso. E prazer suave, prolongado, moral e físico, que afeta tudo. É engraçado isso, né? Quando nós nos deleitamos no Senhor, afeta tudo. A nossa moral, afeta a nossa parte física. Afeta a nossa parte física. Quem aqui já não viu testemunhos e já não foi testemunha propriamente dita, ocular, que viu a pessoa que vivia na sarjeta, nas drogas, morava na rua, né? Vivia lá à margem da sociedade, traduzindo, era um marginal, vivia à margem da sociedade, né? E Deus resgatou. Logo se viu de gravata, de paletó, uma calça social, um sapato, e servindo a Deus. Por quê? Porque ele teve prazer nas coisas de Deus e Deus mudou o seu caráter, mudou a sua postura física, né? Aí vem aí as feministas, e nós já começamos a pregar aqui, né? Aí vem as feministas para dizer que a minha roupa não me define. Como não te define? Se o exterior é fruto e produto daquilo que está dentro do interior. O exterior é fruto e produto do interior, daquilo que está lá dentro. Então, é claro que define sim.
A mulher de Deus, ela tem a sua postura, ela tem, vocês se lembram lá em Êxodo, lá no livro de Gênesis, melhor dizendo, quando o rei do Egito, Faraó, ordenou que as parteiras assassinassem as crianças das mulheres hebreias quando elas fossem dar à luz. E aí eu acho lindo esse texto, porque a Bíblia diz assim, que quando as parteiras chegavam, as mulheres já haviam dado à luz. Aí ainda diz mais assim, irmã Lai, quando as parteiras chegavam para fazer o parto das mulheres hebreias, elas já tinham dado à luz. Aí o texto diz assim, e as mulheres hebreias não eram como as mulheres egípcias. A estrutura, a maneira de ser, até na hora de parir, era diferente. A estrutura de ser, de se comportar, de viver, de falar do homem e da mulher de Deus é diferente da postura do homem do mundo. E tudo pelo fato de que o homem de Deus e a mulher de Deus deleita-se no Senhor e por isso os seus modos de viver são diferentes. Agora o camarada que chama palavrão, né? Que em casa não tem pudor com a sua língua. Um dia eu estava conversando com o obreiro. Eu disse, obreiro, tu sabia que dado a intimidade do marido com a mulher, e o culto não se trata disso, mas só para você entender, até aquilo que nós falamos para nossa esposa tem que ter um pouco de pudor, tem que ter cuidado. Por quê? Tu acha? Eu digo, porque são coisas que não devem ser banalizadas. Você não deve abrir a sua boca para falar coisas que são consideradas sérias, importantes para o relacionamento conjugal, como uma coisa banal. Que se torna o quê? Vou repetir. Uma coisa banal que se torna, por sua vez, imoral. Glória a Deus. E não é esse o ponto, não. Mas quando nós nos deleitamos no Senhor, quando nós nos deleitamos em Deus, a nossa vida, a nossa estrutura, a nossa percepção das coisas muda de uma forma generalizada. Mas isso é para aqueles que se deleitam no Senhor. Aí chegamos ao extraordinário ponto de que uma vez nos deleitando nele, agora sim, ele satisfará os desejos do nosso coração. Mas vocês vão convir comigo. É um longo percurso. Até você olhar e dizer, agora ela se deleitou. Agora ele, o diácono, se deleitou no Senhor. Aí eu disse no culto passado, vocês vão se lembrar, devem se lembrar, que quando nós chegamos a esse nível, um fenômeno acontece. Vocês se lembram disso? Qual que é o fenômeno? O fenômeno de que os desejos do nosso coração já não são mais nossos. Agora são os desejos de quem? De Deus. Lutamos tanto, nos empenhamos tanto. Vocês se lembram da expressão? Nadou para morrer na praia. Vocês se lembram? Lutamos, nos empenhamos tanto, nos esforçamos tanto para que Deus realizasse os desejos do nosso coração. E quando isso aconteceu, o fenômeno aconteceu. Agora, as minhas vontades já não são minhas, são as vontades de Deus. Aí eu me lembro do exemplo, o William. Eu só tem o William aqui e o Abner, né? Aí, do exemplo. O rapaz passou na frente da igreja e viu uma moça muito bonita. E as moças da igreja, pelo fato de terem a graça e o poder de Deus, são belas. Ele passou e viu, e ele não era crente. Aí ele foi se aproximando, aí começou a conversar com a moça. Aí ele pegou e disse, deixa eu te perguntar um negócio, tu tem namorado? Ela disse, não, eu estou orando a Deus para Deus me dar um namorado. Ela pegou e disse, tu não quer namorar comigo?
Aí ela pegou e disse, não, eu não posso namorar contigo. Porque eu sou crente. Eu só vou namorar com um homem crente, um homem de Deus. Aí ele pegou e disse assim, como é que a gente faz para ser homem de Deus? Ela disse, tu é crente? Ele disse, não. Pois é, tu tem que aceitar Jesus. E onde é que a gente aceita ele? É aqui na igreja. Tu vem para o culto, eles vão fazer o apelo e você vai aceitar Jesus, você vai ser um crente. Aí ele pegou e disse, quando é que eles vão chamar para ser crente? Hoje tem culto, hoje vai ser chamar para ser crente. Vai pegando a senha aí, William. Aí ele pegou e foi para o culto. Chegou, sentou bem perto do púlpito. Quando o pastor pregou, que fez o apelo, ele levantou a mão e foi. Dobrou o joelho, o pastor orou por ele. Glória a Deus, um irmão na igreja. Mas a moça sabia o porquê. A moça estava sabendo o porquê do motivo. Mas ele aceitou Jesus. Quando terminou o culto, ele saiu e disse, tu viu que agora eu sou crente, agora eu sou de Deus. Agora nós vamos namorar. Ela disse, não, mas não é assim. Você, para ser um verdadeiro homem de Deus, tem que ser batizado nas águas. Tem que se batizar. Aí ele pegou, e que dia que tem batismo? Aí ela pegou e disse, não, você tem que passar pelo estudo bíblico e depois o pastor vai te batizar. Disse, como é que a gente fala com o pastor? Vamos lá. Foram lá, levou o pastor. Ele disse que quer passar pelo discipulado para ser batizado. Ele sentiu vontade. Ela sabia. E o pastor disse, não, vou te inscrever então. Chamou o irmão que era responsável, inscreveu ele. Ele disse, o irmão disse, não pode faltar, tem que vir todos os cultos para você participar do discipulado. Ele participou do discipulado direitinho, participou todo. Ele estava determinado, estava gostando da moça e foi. Quando chegou o dia, o irmão disse, pastor, o jovem que aceitou Jesus naquele dia, ele está pronto, ele passou pelo estudo, veio, ele está preparado. Se o pastor quiser batizar ele, o pastor marcou um batismo lá na frente, foi e batizou. E ele vinha para a igreja, continuava conversando com a moça, batizou ele nas águas. Quando batizou ele nas águas, ele saiu das águas, todo sorridente, olhou para ela e disse, agora eu sou batizado nas águas, agora eu sou homem de Deus. Agora nós vamos marcar o nosso namoro, vamos conversar com seu pai. Ela disse, não, calma. Falta só mais uma coisa. O que é? Você tem que orar para Deus te batizar com o Espírito Santo. E quando é que a gente recebe o batismo santo, com o Espírito Santo? Que dia que tem batismo do Espírito Santo? Não, agora aí você tem que orar a Deus. E orar a Deus você tem que orar a Deus de madrugada, você tem que ler a Bíblia, você tem que abrir mão do mundo, do pecado, você tem que abrir mão, você tem que confessar a Deus os teus pecados, você tem que buscar a Deus. Ele disse, pois eu vou fazer isso. E começou a orar a Deus, e começou a ir na vigília, e orava a Deus, e acordava de madrugada, e lia a Bíblia. E teve uma festa numa congregação, ele foi, quando chegou lá, oraram, e ele recebeu a presença do Espírito Santo, foi batizado. Ficou cheio do poder, falou em línguas estranhas, glorificou a Deus. E a moça vendo aquilo acontecendo, e a igreja toda alegre, e a moça olhando e disse, ele foi batizado mesmo com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, ela chorou e disse, sabe, esse rapaz é o rapaz que Deus mesmo preparou para mim. E aí, terminou o culto, todo mundo alegre, todo mundo feliz, ele cheio da graça. Ela chegou e disse, meus parabéns, o Espírito de Deus te visitou. Agora sim, agora você é um homem de Deus. E se você quiser namorar comigo, eu quero namorar com você. Eu estou preparada para namorar com você. Ele disse, não. Agora nós vamos orar para saber se é de Deus, se é da vontade de Deus. Aleluia! A vontade dele agora não era mais dele, era a vontade de Deus. Ele foi consultar a Deus. A vontade que prevalecia no coração dele agora era de Deus. E ele disse, agora nós vamos orar e buscar a direção do Senhor para saber se é isso que Ele quer. Aleluia. Serve para o teu aprendizado, serve para o teu entendimento esse testemunho? Ajuda você na tua batalha? É isso. O problema é que quando nós queremos, nós nem consultamos se aquilo é de Deus ou não. Quando nós queremos, nós já consultamos os vizinhos, nós já consultamos os amigos mais próximos, nós já consultamos até o horóscopo.
Até o horóscopo já consultou para saber se hoje é o dia de Sagitário tomar decisão, se o Capricórnio é o dia dele fazer negócios, se o Escorpião é o dia dele agir, dele fazer qualquer coisa. Escute bem. E por último, guarde isso aqui, olhe bem para cá. E por último é que se consulta Deus. Aí depois vai. Meu pai dizia com a cara de Amélia, eu não sei o que quer dizer isso. Olha para cá. Olha bem para cá, escute, olha aqui, olha aqui. Aí depois com a cara de Amélia, lá em Minas Gerais chama cara de tacho, né? Aí depois com a cara de tacho. Ah, Deus, eu não sei por que acontece isso comigo, por que está dando errado, eu não sei por que, tu não sabe por que, tá inocente, né? Tu acabou de nascer, é um recém-nascido, é inocente, não sabe por que está acontecendo, sabe? Resultados negativos provenientes de decisões precipitadas, fora da vontade de Deus, e que agora levaram você, levaram eu, levaram qualquer um de nós a esses momentos, a essas situações da vida. E nós chegamos até aqui. Aí vamos começar a segunda parte, amém? Deu para introduzir, dá para fazer a conexão agora. Então veja. As maiores mudanças nos que são chamados por Cristo é a sua própria vontade. As maiores mudanças nos que são chamados por Cristo é dentro da sua própria vontade. A vontade, irmã Laila, é a força mais poderosa da alma, do ser. É a vontade. A vontade é tão forte, é tão violenta, que ele é capaz de interferir nas emoções e no sentimento. Vocês já viram? A justiça tem como prioridade, eu não sei se vocês já ouviram falando isso. A justiça tem como prioridade, olha bem para cá, para você aprender isso aqui. Descobrir no cenário do crime a sua motivação. O que levou o cara a cometer aquele crime. A motivação do crime é importantíssimo para as autoridades e para a polícia, para ela concluir o inquérito do processo criminal. Olhe bem para cá, escute isso. Por quê? Porque a motivação do crime, ela se dá na vontade. Por que o cara fez isso? Deu vontade. As pessoas são dominadas, por isso que nós devemos ter cuidado com a nossa vontade. Elas são dominadas pela vontade. Muitos dos criminosos, principalmente nos casos de crime passional, o camarada senta na frente do delegado, baixa a cabeça e diz: eu não queria fazer aquilo. Muitas pessoas que perdem as suas famílias, no caso dos machos, que cometem o pecado do adultério contra a sua esposa, dentro do seu lar, quando perde a sua família, ele diz: eu não queria fazer aquilo. 99% dos casos de infidelidade conjugal, quando se perde a família, escute isso aqui, a pessoa não continua com a pessoa envolvida no caso do adultério. Só serviu para romper com a família e ele continua só. Olha para você ver. Por que isso aconteceu? Porque ele foi dominado pelo quê? Pela sua vontade. Por isso nós temos que ter cuidado. Sobretudo o que deve guardar, guarde o quê? O seu coração. Por causa de quê? É onde procede as vontades da vida. Está ali. Se nós não guardarmos o nosso coração, vem a velha máxima, você conhece. Quem ama atrai. Eu já falei isso aqui, eu acho. Não, todo mundo diz não, todo mundo erra. Porque quem ama atrai. Por quê? Porque a traição não está ligada ao sentimento, a traição está ligada ao quê? À vontade. E vontade dá e passa.
que nem a expressão, o que aconteceu com Esaú, quando ele chegou do campo, com fome, tinha chegado em casa tinha comida, tinha acabado de chegar em casa, mas o que ele viu aos seus olhos foi um prato de lentilha que Jacó havia feito. Ele já estava em casa, tinha comida, ele poderia comer. Ele disse, se tu me der, porque deu vontade de comer, foi aquilo. Se tu me der o teu direito de primogenitura, eu te dou. Ele disse, está feito. Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E existe fatores importantíssimos com relação a isso. Porque assim como Esaú, nós também cometemos o mesmo erro. Dominados pela vontade, trocamos o nosso direito de primogenitura. Porque cada um de nós aqui é eleito por Deus. Quem está em Cristo, está em Jesus, é com ele o primogênito de Deus. Mas nós trocamos esse direito de primogenitura por um prato de lentilha. Portanto, a primeira coisa que acontece na vida do homem quando ele se deleita em Deus é que Deus troca a sua vontade. Ele substitui a vontade do homem pela sua própria vontade. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram os grandes homens de Deus totalmente seduzidos e atraídos por Deus, porque deleitavam-se no Senhor. Agora são capazes de renunciar ao presente século pelo futuro glorioso prometido pelo nosso Senhor. Agora, a pergunta que não quer calar. O que você tem renunciado é algo de valor? Porque tem gente que está na casa de Deus hoje, William, e... Não, mas eu tenho renunciado a alguma coisa. Tem gente na casa de Deus hoje e está dizendo assim, não, pastor, calma com essa mensagem agressiva, eu tenho renunciado a alguma coisa. Mas a pergunta é, o que tu tem renunciado é alguma coisa de valor para Deus? Ou pelo menos para os homens? Porque, veja só, existem pessoas que estão aqui e acham que é tudo o que eles renunciaram até aqui. Aí tu vai ver, irmã Laila, o que foi que o camarada renunciou? Ele renunciou uma vida de bebedeira. Se tu não tivesse renunciado, miserável, isso tu já tinha morrido. Cirrose hepática no fígado. Aí o que tu renunciou? Eu renunciei o cigarro, eu fumava 3 carteiras de cigarro. Tu já tinha morrido com câncer pulmonar, efizema pulmonar, tu já tinha morrido se tu não tivesse largado. O que foi que tu renunciou? Ah, renunciei uma vida de prostituição, porque eu era da vida de... E se tu não tivesse largado isso, tu já tinha sido morto por um marido de uma mulher qualquer por aí. Aí você vai ver as renúncias, irmã Laila, David e os demais irmãos, você vai ver as renúncias que os camaradas fazem. São renúncias que qualquer pessoa em sã consciência renunciaria. Qualquer debilóide, por mais debilóide que fosse, olharia e dizia, rapaz, isso aí não dá certo não, vou cair fora. E aí a gente bate no peito e diz, eu renunciei. Se vangloria, você já viu isso? Os camaradas que estão contando testemunhos, e não que não sejam aprazíveis, mas a maneira como eles se apoiam nisso é que é desnecessária. Estão contando o testemunho do período da conversão dele de 30 anos atrás. E contando isso como se tivesse feito uma coisa. O que foi que nós largamos pelo amor de servir a Deus? Foi alguma coisa de valor ou nós largamos o que não presta? Qualquer instituição que se preze e que não precisa ser a igreja de Jesus Cristo. Uma instituição séria é capaz de ajudar pessoas nesse sentido. De largar as drogas, de largar o alcoolismo, de largar a vida pregressa. Sei lá, um camarada que é dado à vida da noite, da badalação,
encontra a mulher da sua vida, a mulher, sabe, que toca o seu coração, se apaixona por ela, e de repente ele é capaz de renunciar a todas essas coisas, em detrimento de estar com a mulher que ele considera a mulher da sua vida. O camarada que vivia lá nas drogas perdido, se encontra dentro de uma instituição séria que vai tratar ele, desintoxicar o camarada, e de repente ele abandona as drogas, não precisa nem vir para a igreja. Ele larga tudo isso e se torna um homem de uma boa conduta. Mas a pergunta que não quer calar é essa: o que é que nós temos largado de fato, que comprova agora que nós estamos nos deleitando do Senhor até aqui? O que é que nós temos largado? Porque largar coisa ruim, irmão, até as pessoas do mundo, elas largam. E nós vamos para a Bíblia, nós vamos para os exemplos que nós temos na Bíblia de homens de Deus que assim o fizeram. Vamos começar por Paulo, amém? Abra sua Bíblia lá em Filipenses. Eu vou usar 3 exemplos, apenas 3 exemplos. Mas poderiam ser vários. A Bíblia está repleta disso. Poderiam ser vários exemplos. Abra lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 11. Mas nós temos que botar uma luz aqui, David. Moço de Deus. Me dá esse telefone aí, Abel. Pega aí, pastor Hudson, por favor, para mim. Então vamos ler aqui. Vamos ver o que foi que o apóstolo Paulo... Obrigado, meu irmão. Vamos ver o que foi que o apóstolo Paulo largou. Vamos ver o que foi que ele largou, né? Por causa de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 1. Vamos começar por aqui. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. A mesma coisa que deleite-se no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Olha o que está escrito, hein? Acautelai-vos da falsa circuncisão. Começou. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele começou a falar das qualidades dele, olha só. Circuncidado ao 8º dia, olha, importante, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, coisa boa, coisa boa. Hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Nós não estamos falando de qualquer coisa, o camarada era fariseu, irmão. A gente tem uma conotação de que fariseu é uma coisa muito ruim. Ser fariseu era importantíssimo para a época. Só chegava ao posto de fariseu, considerado como doutor da lei, os homens mais espertos, mais inteligentes, mais intelectuais. E quando você chegava ao posto de fariseu, William, você tinha alcançado uma grande dádiva. Você tinha respeito por onde você passava. A sociedade era obrigada a respeitar vocês. E ele diz que ele era fariseu, segundo a lei. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, escute, olhe para cá. Segundo a justiça da lei, ele era irrepreensível. Ninguém poderia olhar para ele e dizer: olha aí, o Paulo fez isso. Não, o camarada tinha um bom exemplo. Prova disso é que ele era um perseguidor da igreja, porque tinha no respaldo de conduta farisaica que dava a ele autoridade para ser um perseguidor da igreja. Qual era o versículo que eu estava lendo? 7. O 7. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o por perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, eu
eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Escute, olhe para cá agora para me explicar para vocês. Ele deixou um cargo e uma função importantíssima. Não foi qualquer coisa, não. O apóstolo Paulo não estava lá jogado às traças à beira do caminho, sem amigos, sem reputação, indigno. Não, ele tinha reputação, tinha dignidade entre os seus pares fariseus, era um homem de exemplar vida. Contudo, ele, o próprio Paulo, diz que isso tudo ele reputou como perda, como esterco, para alcançar a Cristo. Agora esse versículo aqui é maravilhoso. Olha o que ele diz: desejo conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento. Isso aqui que é maravilhoso. Não tem outra explicação para isso. Aqui já não existe mais a vontade de Paulo. Agora aqui é a vontade de Deus. Ele quer padecer, deixa eu ler de novo, e a comunhão dos seus sofrimentos. Ele quer se relacionar com isso. Ele deseja se envolver nisso. Ele quer ser participante disso. Ele quer sofrer pela obra de Deus e pelas coisas de Deus. Glória a Deus. A maioria das pessoas não quer isso. Os coaches, quando descobrem que alguém está passando por algum problema, isso aí está debaixo de maldição. Porque passar por sofrimento, por perseguições, por tribulações, isso aí virou exemplo de uma fé pequena. Como se o homem que sofre aflições seja o exemplo de um homem de uma vida miserável espiritualmente. Não é verdade? O homem de Deus e a mulher de Deus que se entrega para o serviço do Senhor, ele tem que estar ciente de uma coisa: ele vai padecer tribulações, ele vai padecer aflições. Irmãos, se servir a Deus nos desse o passaporte e a garantia de vida feliz aqui nessa terra, meu amigo, não tinha ninguém desviado. Se servir a Deus desse para a nobre irmã e para o nobre diácono o passaporte de vida feliz aqui nessa terra, caros irmãos, voltem para Milford com essa informação. Não tinha ninguém desviado. Todo mundo era crente. O que fazem as pessoas desistir da fé é que quando elas chegam até aqui e elas descobrem que a coisa não é fácil como elas imaginavam, como elas foram iludidas, elas retrocedem. Vocês se lembram do caso de Ruth e de Orfa e de Noemi, que estavam em Moabe? Vocês se lembram? As duas estavam, as três. Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Não é isso? O seu esposo, Elimeleque. Saíram de Belém da Judéia e foram para Moabe. Escassez de pão, falta de comida, obrigou-os a ir para Moabe. Foram para Moabe. Quando chegou lá, Malom e Quilion casaram-se. Um se casou com Ruth e o outro se casou com Orfa. Elimeleque morreu, Malom e Quilion morreu, ficou somente a viúva Noemi, destilhada com 2 noras. Ela foi e disse: olha, eu vou voltar para Belém. E vocês não são obrigadas a ir comigo. Eu vou voltar para a casa dos meus pais. E ambas decidiram ir com ela. E foram. As duas moabitas, Ruth e Orfa. No meio da viagem, Ruth fez um discurso e disse: ide e voltai aos vossos pais e aos vossos deuses. Por que ireis comigo? Porventura esperareis que eu tenha filho e que eles cresçam para que se casem novamente? Porque, pela lei, elas
deveriam se casar com os filhos da velha Noemi. Quando ela tivesse filho, crescesse e se casasse com as duas, que eram também viúvas, assim como Noemi. Ela foi, aí Noemi falando diz, o meu nome não é mais Noemi, e sim Mara, porque com amargura volto à casa de meus pais. Ruth foi e disse, não me instes para que te deixe. Acho lindo isso. O teu Deus será o meu Deus. Primeiramente ela disse, não me instes para que te deixe. Aonde fores, irei eu. Aonde pousares, ali pousarei contigo. O teu Deus é o meu Deus. E que tão somente a morte me separe de ti. Aí as três se abraçaram. Choraram por um longo tempo, diz a Bíblia. Ruth continuou com Noemi. E Ofra voltou para a casa dos seus pais e para os seus deuses. A trajetória da vida cristã é exemplificada exatamente dessa forma. Entre aqueles que encaram as adversidades e não retrocedem. E aqueles que encaram as adversidades e voltam-se para trás. É por isso que está cheio de pessoas desviadas. Porque ouviu uma mensagem mentirosa de que você não teria aflições, de que você não padeceria necessidades, se apegaram a essa mentira e decidiram ir. Vocês se lembram? Gênesis capítulo de número 12, eu não sei que horas são. Gênesis capítulo de número 12. Eu vou correr um pouco. Gênesis capítulo de número 12. Abraão está na casa do seu pai. Como é que é o nome do pai de Abraão? Terá. É isso? Está na casa de seu pai. E Deus se manifesta e fala com ele. Capítulo 2 de Gênesis. Diz Abraão, sai da casa de teu pai e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, eu creio que nós, hoje, temos uma boa percepção do que isso significa. Os irmãos que são aqui de Minas Gerais, tem alguém de Minas Gerais aqui? Pois é, sabem, né? Os irmãos que estão aqui em Minas Gerais sabem a falta que faz um frango com quiabo. Um pãozinho de queijo quentinho na padaria assim que você chega. Aquele cafezinho da tarde, né? Sair na rua e as pessoas mexerem com você porque te conhecem. Sabe o que a gente deixa para trás quando a gente sai da casa dos nossos pais? Da terra que é nossa. Para ir para uma terra distante que não é a nossa. Nós sabemos hoje melhor do que os que estão lá no Brasil, que nunca saíram. A gente sabe o que é deixar para trás. Nós estamos falando de coisas básicas, de alimentação. Outras pessoas que sabem e estão sentindo na pele aqui a falta da família. Até aquele tio, sabe? Tribulação. Até aquele parente atribulado. A gente sente a falta dele hoje. Porque nós estamos numa terra que não é a nossa. Nós saímos da nossa terra, nós saímos da nossa pátria. Você sabe o que é atravessar a rua lá no estado do Pará e comprar um açaí que está sendo batido na hora, comer a farinha que a gente gosta, comer a carne que a gente quer. Você vai lá e todo mundo fala com você e aí você está aqui. Abraão estava na sua casa. E o Senhor disse, Abraão, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para uma terra distante, que eu te mostrarei. E Abraão saiu andando, deixando para trás o conforto da sua casa, o conforto da sua família, a proteção da sua família, para ir para uma terra distante. Ele não largou coisa ruim, ele largou coisa boa para seguir a Deus. Ele largou coisa boa para seguir a Deus. Ele largou coisa importante para ele. Ele largou a segurança da sua casa e da sua família para seguir a Deus e para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Porque se deleitava no Senhor.
A pergunta que não quer calar é essa: o que é que nós temos largado para servir a Deus? É só coisa boa ou também tem coisa ruim pelo meio? O que é que nós temos largado? Às vezes a gente só larga coisa ruim e acha que está abafando, que está fazendo muito. Tem momento que até as coisas boas. Quem aqui ora de madrugada? É fácil? A hora do sono mais gostoso, que você se acorda e ainda está meio dormindo, e você está largando o conforto da sua cama para se dobrar diante de Deus. Sabe de uma coisa, irmão? Essas coisas são levadas em consideração diante de Deus. Essas coisas são somadas por Deus. Aquilo que você tem largado de bom para servir ao Senhor. Jejum, por exemplo. Jejum, por exemplo. A nossa natureza, ela está desejosa por se alimentar, por comer. E é algo que você gosta. Mas você fez um compromisso com Deus. E você está largando uma coisa que é boa. Em detrimento de obedecer a Deus. Abraão largou coisas importantes. Abraão, na sua partida, com certeza teve parentes seus que morreram, que ele nunca mais viu. Só recebeu um e-mail, né? Olha, Abraão, o teu tio morreu. Olha, Abraão, o teu pai morreu. Abraão, olha, ele só recebeu um e-mail. Mas ele perdeu coisas importantes para obedecer ao Senhor. Outro exemplo, aqui mesmo, em Filipenses, no capítulo 2, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus não largou, não foi coisa ruim não, irmão. Jesus largou a sua posição de Deus e se tornou semelhante a nós, homens, por amor da obediência. Glória a Deus. Aí ele diz: e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obedientes até a morte, morte de cruz. Obediência, pela obediência, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Há um preço. Agora eu fico imaginando que se Deus, o Pai, determina e estabelece preço para que o seu próprio filho, o seu único filho, ele tenha que passar, imagina nós. Não, de certo tem pessoas achando que são melhores que Jesus. Não, eu não vou passar tribulação, eu não aceito. Eu não aceito. E Jesus, ele deixou a sua posição divina, se fez carne humana como nós, sofreu e padeceu pelos nossos pecados, pela obediência ao Deus Todo-Poderoso. Eu concluo aqui a minha fala. E a minha conclusão é esta. Eu sei que nós temos no nosso coração muitos desejos a serem atendidos por Deus. E de fato, os nossos desejos, eles não são do diabo, são nossos. São nossos, são desejos humanos. Mas eu te digo uma coisa, irmão. Eu te digo uma coisa, irmã. Os teus desejos vão ser atendidos, alguns. E outros, lamentavelmente, não serão atendidos. Mas você vai permanecer firme em Jesus Cristo.
A coisa mais triste e deplorável hoje é de ver crentes pirralhos, sabe? Que se decepcionam com Deus, ficam frustrados quando as coisas dão errado. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem momento da nossa vida que a gente, de fato, fica assim triste, fica assim ferido. Se sente, sabe, como se tivesse desprezado. É assim. A gente luta, e depois tem que ver que as coisas não estão fluindo, não estão andando como deveria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo São Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que nós lemos aqui, que abandonou o farisaísmo, uma posição de honra, sabe? Ele foi para Roma. Ele foi para Jerusalém, foi preso e de lá foi conduzido para Roma. E antes de ser morto, decapitado, ele proferiu um dos textos mais conhecidos paulinos e que é preciosíssimo para a nossa vida cristã. Ele disse assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele estava dizendo em todas as adversidades, inclusive a lâmina que decapitaria, né, tirando a sua cabeça do corpo, inclusive isso, não foram capazes de afetar a sua fé. A fé dele estava intacta. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. A fé de Paulo estava firme. Como a mãe que grita e chora desesperadamente porque uma carreta veio, atropelou, passou por sobre a sua filha, da idade da minha filha Esther. E ela, vendo a sua filha toda dilacerada, colocou as mãos na cabeça e disse: Deus, Deus, aonde o Senhor estava? E ela vai num programa de rádio e diz: eu queria saber onde era que estava Deus após ter abandonado a sua fé. Vai num programa de rádio: eu abandonei a minha fé porque eu queria saber aonde estava Deus quando uma carreta enorme passou por sobre a minha filha e ele não fez nada. Os pastores olharam um para o outro. O pastor levantou a mão e disse: eu vou responder. Aí disse: minha querida irmã, Deus estava e está no mesmo lugar de sempre. No mesmo lugar de onde ele está quando a sua filha foi atropelada e morta, é também o mesmo lugar de onde ele entregou seu filho por todos nós. Ele não se moveu do lugar de onde ele estava. E aí o pastor disse: agora, escute bem, a sua filha está com ele. Resta saber aonde você está, não é aonde Deus está, é aonde você está na história. Qual é a nossa postura, qual é a nossa posição diante de Deus, com uma fé em frangalhos, acabado, destruído, deixando de acreditar em Deus? Ou você vai levantar a cabeça e dizer, como Paulo: eu combati um bom combate, eu posso acabar minha carreira aqui agora, mas a minha fé está intacta com Deus, a minha fé está firme no Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E isso só acontece na vida de pessoas que estão instruídas pela palavra de Deus. Glória a Deus. O que mais se vê são pessoas abandonando a casa de Deus por causa, sei lá, o irmão não saudou ele, não cumprimentou ele. Sei lá, o irmão, aquele irmão não vai com a minha cara, não falou comigo hoje. 360 dias falando, um dia que ele não falou, não vai com a minha cara, eu vou sair. E nós não vamos continuar nessa linha, porque senão a gente não para hoje, mas são relatos que envergonham a nossa vida como filhos de Deus. Nós estamos apegados a coisas que não nos levam a lugar nenhum e que só nos afastam da presença do Senhor, porque não temos uma fé alicerçada no que a palavra do Senhor nosso Deus diz. Quem quer desejos atendidos, deleite no Senhor dessa forma.
Porque quando as adversidades virem, você não vai ficar frustrado. Você vai vencer todas as batalhas. Mas é dentro daquilo que a Bíblia, a palavra do Senhor, te orienta. Fique de pé comigo. Eu queria chamar vocês aqui à frente. Todos vocês. Tem um rapaz na Virgínia, né? É no estado da Virgínia. Nós vamos orar para que Deus, ele fique aqui à frente. Os irmãos fiquem do lado de cá. As irmãs ficam aqui. E vamos dar as mãos e vamos orar uns pelos outros. Pedindo a Deus que nos dê força. Pode deixar. Que nos dê força para não olhar para trás. Nós vamos orar e falar para Deus: Senhor, guarda o meu coração. Não deixa que o meu coração se apegue às coisas, mas que se apegue unicamente à sua palavra e às verdades contidas nela. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus. Sim, Deus. Meu Pai que está nos céus. Eu te agradeço, Jesus, por ter me chegado até aqui. Meu Deus amado, o Senhor sabe, Pai querido. Meu Deus amado, o Senhor conhece, meu Deus querido, as nossas vidas. Não deixa, Senhor, que os nossos corações se apeguem, meu Deus querido, a outra coisa que não seja, Senhor, ao desejo de cumprir a tua vontade. Meu Senhor amado, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, fortalece os teus servos. Meu Deus, aquele rapaz no estado da Virgínia, meu Deus, acompanha os seus passos. Acompanha, meu Deus, aonde quer que ele for, protege-o, ó Deus amado, de tudo aquilo, meu Senhor eterno, que puder vir contra a sua vida. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa os teus servos. Abençoa, meu Senhor amado, os teus filhos, dando a eles graça, dando a eles, meu Deus, conhecimento da tua palavra. E glorifica o teu nome, meu Deus eterno em nós. Meu Deus querido, despede-nos na tua santa paz. Ser conosco, meu Deus, que de volta aos nossos lares. Leve-nos, Senhor, debaixo da tua proteção. Pois nós oramos e te suplicamos no nome de Jesus. Desde agora e para todos sempre. Amém e amém.